Ora viva, esse é o seu programa Sem Preconceitos, independentemente do seu fuso horário, sinta-se cumprimentado. Eu admito que eu sou aleijado. Eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor, professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Viva o Sem Preconceito! Hoje nós vamos falar sobre a temática da oralidade à escrevivência. Como convidado temos aqui o senhor Celso Salles, o nosso escritor afro-brasileiro, residente em Angola. Perfeitamente. Seja bem-vindo. Opa, sou mesmo. Eu gostaria muito de agradecê-la, né, a produção do programa Sem Preconceitos, por essa grande oportunidade que vocês nos deram e de estarmos aqui na Mediateca Zedu, que eu acho uma estrutura espetacular, que eu já tinha visto em alguns países que eu estive, mas não imaginava que aqui em Luanda, em Angola, houvesse uma estrutura como essa que vocês podem ver de fundo. Então, muito obrigado e gostaria de agradecer a Deus também, principalmente, porque se não é Deus, não conseguimos fazer as coisas, né? Exatamente. O prazer é todo nosso. Celso, paixão, o amor por Angola, como surgiu? Epa, muito obrigado por essa pergunta, porque muita coisa eu coloquei nos livros, mas nessa nossa conversa, eu vou dizer a você que nasceu quando eu ainda era criança, porque a minha família recebia na paróquia Santo Antônio algumas pessoas que vinham de Angola fugitivas, né, do conflito que havia aqui. Então conseguimos ajudar muitos angolanos naquela época. Eu me lembro até que o meu pai falava assim, olha, deixa ela vai dormir na tua cama e você dorme conosco. Ai. Porque às vezes não tínhamos ainda locais, né, para albergarmos as pessoas que chegavam. Então a minha convivência com Angola já começou, né, desde essa época. Depois eu fui evoluindo e sempre ajudando os angolanos no Brasil. Mas ainda não tinha tido a possibilidade de pisar em Angola. De conhecer Angola. Que só foi em 2011, quando eu, em 2010, levei algumas crianças do CACAG, do antigo Padre Horácio, para a Áustria em Viena, que eram os meninos pintores de Angola. Aí eu consegui que o Facatino do CACAG me desse a carta chamada. Foi quando eu consegui pisar em Angola. Foi uma emoção maravilhosa, dia 6 de setembro de 2011. E como residente, já lá vão quanto tempo? Eu comecei a ficar mais aqui, já fazem o quê? Uns 6 anos, 5, 6 anos. E no início eu ia e voltava, né? Mas como a minha área é social, um dos projetos que você, aliás, chegou até mim por causa desse projeto, que é a ANDA, né? Associação Nacional dos Deficientes de Angola. Então, eu vejo que tem muita coisa a ser feita aqui. Então, não tem muito como ficar indo e voltando. E, diante das necessidades e das coisas que eu posso, né, tenho podido ajudar, Angola já é destacadamente a minha casa. Muito obrigada, Celso. Reiterando também que Celso Salles é o consultor da ANDA, que é a Associação Nacional dos Deficientes de Angola, e não é por acaso que estamos aqui com ele, né, no nosso programa Sem Preconceito. Vamos partir para aquilo que é a bibliografia, ou, em outras palavras, a biblioteca de Celso Salles, que vamos tentar perceber esta paixão por África, não só por Angola, como surgiu, de onde surgiu,
como começou aqui na primeira pessoa de Celso Sales. Perfeitamente. Ok. Até o nome é autobiografia, né? A autobiografia que eu já tenho Autobiografia. aqui, uma comigo, a autobiografia em preto e branco de Celso Sales. Perfeitamente. Eu até tive problemas com a editora lá nos Estados Unidos, porque quando a gente coloca em preto e branco, eles criaram um pouco de confusão, porque o livro é colorido. Ele todo é bem colorido. Bem colorido. E aí eles, não pode, não sei o quê. Parece Então, um paradoxo aqui. aí eu tive que mudar o nome nas edições em francês, inglês, francês, alemão e espanhol. Eu só coloquei autobiografia, porque o preto e branco eles não permitiam mais. Mas em português eu consegui a aprovação. Então, é um livro onde eu começo a contar desde o meu nascimento. Né? Eu não vou contar muita coisa aqui, porque senão o pessoal não vai ler o livro. Né? E os livros estão todos aqui, viu, gente? Na Mediateca resumo Zedu. básico. Um resumo básico. Então, aqui na Mediateca Zedu, é muito simples. Você vem aqui, traz o teu cópia do BI e vai pagar uma taxa de 1.000 kwanzas para 6 meses de uso. E vai poder ler todos esses livros. É uma doação que eu fiz. Por quê? Porque eu quero que o livro chegue até as pessoas que não têm recurso financeiro. Como ele não é impresso aqui, é nos Estados Unidos, então ele chega caro aqui. E também criei esse projeto Bibliotecas, onde eu faço a doação da coleção, né, África, que vocês vão conhecer agora nessa nossa conversa. E também fiz já para Kigali, na Biblioteca do Genocídio. Já está lá agora, só esperando a alfândega desembaraçar lá, né, para que as pessoas também, em inglês, possam ler os livros. Lembrando que só o conjunto deles já forma uma biblioteca, então Porque assim... vir ao encontro da biblioteca na biblioteca. Exatamente. Eu comecei a escrever os livros ainda logo que começou o Covid. Né? Tivemos a infelicidade de perder um amigo, né, o Moraes Mamura, que faleceu com o Covid. E ele ficava questão de uns passos só da minha mesa. Aí eu pensei, falei, poxa, qualquer um de nós pode morrer de Covid. Ainda não tinha as vacinas, aquela coisa toda. Foi aí que eu comecei a escrever. Eu falei, não, eu preciso passar essa experiência, porque se eu morro, vai comigo. Exatamente. Né? Se não, nós vamos morrer, mas também eu quero passar essa experiência. E foi aí que eu comecei. O primeiro livro foi autobiografia, porque todo mundo me pergunta o que eu estou fazendo aqui. Porque não é muito comum, né? Alguém deixar o Brasil. Eu nem no Brasil estava na Áustria, em Viena, próximo da Alemanha, mas você deixa aquilo para vir aqui. Então eu tinha que contar a partir do meu nascimento, como é que foi o meu nascimento, como é que tem sido a minha vida ao longo, eu vou fazer 63 anos de idade, então como é que tem sido a minha história. Eu resolvi escrever. E com o livro fica mais fácil, as pessoas, quando começarem a ler, vão ter uma noção melhor, mas quem é esse sujeito? Porque eu vejo que o mercado como um todo, o capitalismo, ele acaba evidenciando muitas pessoas. O cara é um jogador de futebol, tudo bem, mas o que esse jogador de futebol passa para a humanidade além de fazer os gols? Exatamente. Então ele é tido como, e a gente deixa de lado grandes escritores, grandes pensadores que acabam não tendo nenhuma evidência por esse consumo exagerado que a gente tem em termos de capitalismo financeiro. Então, tudo é o dinheiro, tudo é o dinheiro. E a ideia que eu venho trazendo é que, ao invés da gente colecionar fortunas, a gente tem que colecionar história. História e repassá-la, né? E repassá-la, e você se imortaliza. Então, ao invés de... se começa a pegar a raiz da corrupção, o quê? Aí eu preciso ter 10 carros, eu preciso ter 20 casas, eu preciso... Não, eu preciso ter uma história, eu tenho que chegar aqui e ajudar as pessoas. Então, o teu nome vai ficar gravado. É essa ambição que nós temos que passar para as novas gerações. Então, nesse livro, de uma maneira geral, estamos já na segunda edição. Na segunda edição. Na primeira eu fui até 2017. Aí depois, na segunda edição, resolvi vir até 2021. Celso, faça-nos perceber, por favor, disse que começou a escrever no início da pandemia. No início da pandemia, quer dizer, foi o quê? 2019... Né? Sim, foi por aí. Quando começou já a ver aquela coisa de
as pessoas não poderem ir trabalhar, essa coisa toda, eu falei, não, vou aproveitar o tempo e com esse tempo vou começar a escrever. Coisa que eu indico para todo mundo, porque a minha história é a minha história, mas não é a da Teresa Fedão, não é a do pé direito, não é, enfim, né, de uma série de pessoas que tem que começar a escrever a sua própria história. Todos estes livros foram escritos em tempo recorde, Olha, mais ou menos 2 anos. Mais ou Ou menos já 2 era anos. algo que já tinha um material e foi simplesmente... Não, na verdade eu tenho muitos conceitos de vida. Então não foi tão complicado, eu não precisei inventar muita coisa, apenas colocar os meus pensamentos. Ok, a vivência. A vivência. Então cada livro aí, vamos já, acho que já passar para o segundo, né? Porque senão são Não. 12, né? Eu Não, tô mas preocupado com o tempo. precisamos perceber algo. Então vai. Para percebermos ou entendermos o amor por Angola, precisamos ler a autobiografia de Celso Salles. Acredito que é bom, mas não só a autobiografia, porque o que acontece? Para começar. Para começar, mas eu vou contando um pouco de cada história em cada livro. Entendeu? Então, e não fiz nada disso com o objetivo de ganhar dinheiro. Aliás, foi um espanto para mim. Até janeiro eu já vendi 615 unidades. Eu não esperava vender nenhuma. Juntando o útil ao agradável. Olha, juro, eu não esperava vender uma. Eu falei, não, vou deixar lá e sei lá. Aí começou e pá, e eu fiquei assustado. Aí, com os recursos que eu fui recebendo, é o que eu estou comprando e fazendo as doações. Para poder Dinheirinho. chegar aqui, exatamente. Não faz mal a ninguém. E vou lançar agora, antes que eu me esqueça, vai ter uma promoção aí, já falei com o Augusto Cassoma, ele aprovou, que vai ser Pedaladas do Saber. Como é que vai funcionar? Já comprei a bike, a bicicleta, vai ficar exposta aqui. Então, os jovens que quiserem, eles vão ler um trecho, vão digitar o texto e vão mandar do livro. E vão concorrer, a cada 100 inscritos eu dou uma bicicleta. Que vai ser sorteada aqui. Por quê? Porque eu quero pegar um público que não está acostumado a ler. Muitos virão aqui por causa da bicicleta. Pô, mas eu gastei só 1.000 kwanza para fazer a carteirinha, então, questão de 7 dias, 10 dias, a bicicleta já vai estar exposta aqui. Incentivar a leitura. E incentivar, vai ser Pedaladas do juventude. Saber. E mais para frente, quero colocar uma mota. Por quê? Porque eu preciso puxar essa nova geração para a leitura. Exatamente. Entendeu? E eu sinto que, como mais velho, eu posso dar esse contributo. Então vamos dar por terminado a autobiografia Preto no Branco, ou Preto e Branco, de Celso Salles. E passamos já para o segundo livro, que é Cultura Africana e o Retorno. Epa! O retorno ao quê? Às origens, o retorno à África. Olha, o que acontece? Existe uma história que eu percebo que ela não é bem contada em termos mundiais, que é a Conferência de Berlim. Ela começou em 1884, em novembro, e terminou em fevereiro de 1885. O que aconteceu nessa Conferência de Berlim? 13 países mais os Estados Unidos se reuniram e dividiram a África. Imagina eu chegar na tua casa e falar assim, não, o quarto é meu, a sala é tua, o quintal é... E essa história não é bem contada. Por quê? Em muitos casos, eles contam que se não fossem os europeus virem para cá, a África ainda seria, digamos, não seria desenvolvida. Pelo contrário, muitas das tecnologias na época foram pegas aqui. No Brasil mesmo, o pessoal imagina que não existe culinária africana, quando, na verdade, a maior parte da culinária que nós comemos no Brasil é oriunda da África. Exatamente. A cultura afro-africana no Brasil é a que movimenta milhões. Então, eu senti necessidade nesse segundo livro, e inclusive tem que é o Bolo de Volta. Por que o Bolo de Volta? O Bismarck, que era o alemão que fez lá a conferência em Berlim, ele fez um bolo e fatiou o bolo. E aí ele escreveu África no bolo. Com os referidos países em nada, cada... não. Aí eles foram distribuindo uma fatia do bolo para cada pessoa. Isso com orquestra, com bailes, aquela coisa, né, que os europeus, os alemães, na época já tinham essa pompa toda.
Eu trabalhei alguns anos aqui naquela região, conheço bem. Então, eu senti necessidade de contar a verdadeira história. Agora, imagina, dividiram a África e nenhum rei na época foi convidado para participar. Mas como é que isso pode? O aniversário é meu, mas eu não faço parte da festa. Exatamente. Por que isso começou? Porque Portugal queria, que ele chamava de faixa amarela, né? Unir Angola a Moçambique, ficar esse trecho todo. E aí causou problema com o rei da Suécia, enfim, com a França, a Alemanha, essa coisa toda. Então, antigamente, antes da conferência, havia um domínio mais das costas, né? Costa ocidental da África, essa coisa toda. Depois, eles resolveram invadir a África toda. Né? Então, nesse livro, eu conto essa história e depois eu entro falando da parte cultural, da importância da parte cultural para abrirmos portas em termos mundiais. Olha o absurdo. Muitas pessoas, para virem à África, vão no Brasil, porque o Brasil faz marketing. E o marketing nosso é muito agressivo. Agora, Bahia não é África. Nem se Né? compara. Não se compara. Mas é o que o pessoal, às vezes, me ligava e falava, não, você tem que ir para a África. Aí eu sentia realmente que não, eu precisava vir para cá. Então, você vai perceber que os livros têm muita interligação um com o outro. E conforme eu terminava um, já vinha a ideia do outro, e aí você ganha um ritmo e não para mais. Celso, como foi a recolha destes dados que supostamente nós não conhecemos? Então, a pesquisa na internet, ela tem que ser feita com muito critério. Por quê? Você tem que buscar uma informação numa fonte e checar com a outra. E aquilo que bate em várias fontes é aquilo que você deve considerar o mais próximo da verdade possível. Porque muita gente, inclusive, eu vejo que o livro, ele volta a ter uma importância muito grande, porque se fala muita mentira na internet. Exatamente. Infelizmente, as fake news, elas tomaram conta. E isso leva as pessoas a acreditarem em coisas que não são reais. Agora, no livro é mais complicado de se mentir. Então, por isso a importância dos livros. Agora, como ele é muito caro, principalmente aqui em África, de uma maneira geral, então, esse projeto Biblioteca, eu espero que ele seja copiado por outros autores, para que o livro possa estar disponível aqui. Quem quiser ler o livro, praticamente vai gastar o quê? 1.000 kwanza por 6 meses? Pode vir, ler todos, inclusive pode tirar cópia de 10 páginas de cada livro. Yeah. Exatamente. A cultura africana e o retorno. Aqui eu mostro alguns artistas angolanos, assim, o Vlado Costa, que eu gosto muito. O Vlado é lá do Cunene, ele canta em Quanhama. Né? Eu apresento, em todos eles eu procuro mostrar alguns artistas, porque eu vejo que é muito importante o pessoal conhecer, ouvir a fonética, porque fora de África, imagina-se que todos os idiomas africanos morreram. Por quê? Porque a dominação do colonizador é algo incrível, ele domina o tempo todo. Até em outros livros eu vou falar mais sobre esse domínio e como isso é feito de uma maneira geral. E essa nova geração tem que começar a acordar, porque os desafios de você manter a sua casa serão sempre grandes. A pergunta que não se cala, como um estrangeiro, né, tem esse desejo de tornar vivo aquilo que é a nossa cultura, algo que já está a morrer e os próprios donos fazem nada para que isso renasça ou viva? Eu acredito que a resposta está no terceiro livro. Muito obrigada. Nada. Então, aqui no terceiro livro, nós temos a importância da diáspora africana na nova descolonização de África. Perfeitamente. Para quem não sabe, a diáspora é a partida, né, que houveram e ainda há do africano da sua própria terra. Exatamente. Né, eu até brinco muito que meus antepassados, eles foram para o Brasil de navios negreiros, mas eu volto de tag. Então, quer dizer... Nada de navio. Epa, vem de tag, as aeromoças bonitas, os rapazes todos também bonitos, enfim. Então, existe uma necessidade de nós, afrodescendentes,
que tivemos talvez um pouco mais de oportunidades, retornarmos à África para trazermos conhecimento. Porque até então, tudo foi muito retirado da África, muito pouca coisa retorna para cá. E isso também eu vou falar num outro livro aí, mais e melhor, mas essa energia que me movimenta a estar aqui é exatamente essa consciência de que eu tenho que fazer esse trabalho. Eu tenho que puxar uma fila, não posso ser só eu, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque é muito importante essa nova descolonização. O que é a nova descolonização? É da mente. Da mente. Porque não adianta, eu posso ter, digamos assim, o direito, essa coisa toda, a independência, mas se eu continuar pensando com a cabeça de fora, eu não tenho independência nenhuma. Eu tenho que começar a pensar com a cabeça africana. Mas como é que se pensa com a cabeça africana? Então aí a resposta está nos sobas, a resposta está nos mais velhos, e aí vem da oralidade à escrevivência. Porque a oralidade, quem pode me ouvir aqui, um exemplo, é uma coisa. Quem vai assistir o vídeo é outra. E amanhã, se você pegar e montar um livro de todos os programas, o pessoal passa a ler. Então, essa amplitude é o canal. Porque me perguntam muito isso, né? Mas é muito. O que você está fazendo aqui? Não é lógico isso. E se eu falar o quanto eu ganhava na Europa em dinheiro angolano, aí vão dizer que eu sou maluco mesmo. Entendeu? Mas por quê? Eu sempre escrevo isso nos livros, essa visão. Não é fácil, é meio que nadar contra a maré. Contra a maré. É uma loucura que sabe bem vivê-la, né? Sim, mas é uma loucura por quê? Porque você pensa fora de uma grande caixa que foi construída pelos dominadores e que tudo que eles não querem é que nós saiamos dessa caixa. Exatamente. Despadronizar aquilo que já está padronizado. Porque eu tenho alguns livros que eu coloco aí, eu tenho vídeos do pessoal falando, nós não podemos deixar a África subsaariana crescer, porque se essa África se desenvolve, nós vamos ter problemas, vai faltar coisa para nós. Então, essa visão, e eu coloco isso nos livros. No seu ponto de vista, Celso, qual é a maior dificuldade dos europeus ocidentais perceberem que a África por si só poderá ir avante? Olha, maravilhosa. Eu não sei em que escola você estudou, mas suas perguntas são maravilhosas, Tereza. Muito obrigada. São muito boas, me permite dar boas respostas. Também nos livros eu coloco muitos paradigmas que foram colocados. Nós, os africanos, foram acostumados a imaginar que eles não são bons. São medíocres. Que são péssimos e que o colonizador, quer seja ele a cor que ele tenha, ele é o cara, como a gente fala no Brasil. Então, isso tudo foi semeado, foi plantado na nossa mente. E eu coloco isso, eu não vou falar muito nesse livro, porque é assunto de outro. Eu coloco muito isso, a importância dessa libertação. E aí eu tenho que assinar o que eu coloquei no livro. Se eu quero que a diáspora ajude na nova descolonização, eu tenho que fazer alguma coisa. Como? Só falando, não. Então eu resolvi realmente escrever. Por isso que eu disse a você talvez não tenha muita noção da amplitude desse programa, né? Exatamente. Sem preconceitos, porque é a primeira vez que eu estou falando nessa amplitude dos livros. E o canal que a editora Educasat, no caso que eu criei, é muito forte. Nós temos muitos seguidores, razão pela qual os livros vendem. Muito obrigada, Celso. Então, vamos dar por terminada a importância da diáspora africana na nova descolonização da África e passaremos para quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Obrigado pelo tâmaras. Muitos falam tamaras, eu falo, não é tâmaras. Olha, veja que existe uma lógica, um pensamento. Eu até gostaria também de aproveitar para agradecer a um africano que teve muita importância no desenvolvimento de África, nas independências, que muitos não conhecem, eu também não conhecia, que ele é o Papá Simão Kimbangu. Papá Simão Kimbangu, olha, está nos livros também, realmente ele recebeu uma unção especial, até milagres o Papá fazia em nome de Jesus Cristo.
Então, eu gostaria muito de aproveitar e agradecer, porque a gente tem que ser grato. Então, muitas coisas, eu estava dormindo, eu já acordava com aquilo na mente, já começava a escrever. E esse é um livro muito forte. Por quê? Nós queremos resultado de curto prazo. Exatamente. E a tâmara, ela demora o quê? 85, 90 anos para dar o fruto. Então, a tâmara que nós comemos, alguém plantou no passado. E a que nós estamos plantando, dificilmente nós vamos colher. Eu que já estou com 62 para 63, com certeza não. Exatamente. Né? Então, a tâmara nos dá essa lição, que nós temos que fazer as coisas pensando no futuro. Pensando no futuro. Eu, por exemplo, não falo muito de ANDA, porque eu tenho que formar a nova geração que vai falar da ANDA, que vai levantar a causa das pessoas com deficiência, né? Que no mundo inteiro não é fácil ser pessoa com deficiência, aqui em Angola ainda mais, é mais difícil. Mais difícil. Pelas condições da acessibilidade, que não se tem tanto, existem leis maravilhosas, mas cumprir a lei é outro negócio. Então, são mudanças que a gente tem que deixar. Então, na verdade, esse livro, ele é muito forte nesse quesito. Aí eu trago outras novidades, outros pensamentos, eu falo da Uracila Francisco, que é uma poetisa angolana, uma menina pequenininha, você não dá nada, mas quando ela começa a falar a poesia dela, está no livro. A Amanda, que fez aquele discurso na posse do Biden, aquela negra, né? Enfim, eu coloco muita coisa interessante nesse livro, que também já lancei a segunda edição, mas aqui em sua mão está a primeira ainda. A primeira edição. Exatamente. Fez menção a Simão Kimbangu. Sim, fiz. Qual é a relação que temos do livro com Simão Kimbangu? Não, eu aproveitei. Tem um livro que eu falo de Kimbangu mesmo, mas está lá na frente. Está na frente. Yeah. Muito obrigada. Então, a lição que deixamos com esse livro é passarmos a mensagem à geração vindoura, porque nós plantamos hoje para colhermos amanhã. O que não podemos é a gente pensar egoisticamente em tudo que nós fazemos, a gente já querer ter resultado, não. Já. Quem pensou uma mediateca como essa, eu não sei quem pensou, não sei como é que foi, mas sei que foi uma pessoa que pensou na frente. Exatamente. Né? Nós já chegamos aqui com esse patrimônio maravilhoso. E, olha, parabéns a Angola, parabéns a Luanda, parabéns às pessoas envolvidas nesse projeto, que é tudo que precisamos. Eu quero dar emprego aqui, mas eu preciso formar o jovem. Eu mesmo tenho como trazer muitos investimentos para cá, mas eu tenho que ter jovens preparados. Então, aqui é uma casa onde a pessoa pode ser o que ela quiser. Exatamente. Basta que queira. Basta que queira. Exatamente. Muito obrigada. Vamos passar já para o próximo livro, o quinto neste caso, que na verdade é um exército de ideias e pensamentos. Que é o Africano de Alma. Africano de Alma. O que acontece? Eu comecei nos estudos e comecei a perceber os paradigmas, né? Os conceitos que foram criados na época da escravidão e que tanto malefícios trazem para nós hoje. E o Africano de Alma foi algo que me veio também na mente, nunca tinha lido nada, acredito que eu tenha mesmo criado esse termo, mas não tenho vaidade de ser o criador, eu quero que a ideia vá à frente. Nele, eu mostro que muitas vezes quem tem o cabelo carapinha, crespo, a cor negra não é africano, porque não tem amor pela África. Exatamente. Nós recentemente tivemos aí, não vou citar o nome, um diretor, presidente, coordenador da Fundação Palmares, que é negro, mas o cara quer destruir tudo o que aconteceu lá no Brasil na história de Palmares. Então, o fato de ser negro não dá a ninguém a propriedade de ser africano. Não basta ser. Sim, mesmo aqui eu encontro muitos africanos que de longe não são africanos. Se eles pudessem ser brancos, eles seriam. Já né? temos vários. Até vejo a mulatagem aqui leva vantagem. Eu, em particular, prefiro os bem pretinhos e as bem pretinhas. Por quê? Porque me passa aquela coisa de pureza racial. Exatamente. Eu já tenho mistura, até mostro um dos livros. A minha avó, por parte de mãe, era branca. Por isso que eu já sou meio Nutella, igual você falou, né?
Mas eu acho que o africano, ele tem que cada vez mais se autoafirmar dentro da Das própria suas raízes. raça dele, da raiz dele. O Celso sente-se africano de alma? Olha, eu não tenho como não ser, porque as coisas que eu deixei, em termos de dinheiro, de fama, disso, daquilo, para poder estar aqui, eu vim assumir a minha alma africana. Entendeu? Aí responde também aquela sua pergunta. Exatamente. Quando você fala estrangeiro, essa questão de estrangeiro é estranha, porque você pega, para quem estuda a Bíblia, vê o Cristo mesmo não era estrangeiro. Era estrangeiro, exatamente. Então, aqui vocês usam o termo expatriado, que eu só fui ouvir aqui em Angola. Eu não sabia o que era expatriado. Eu falei, mas o que é expatriado? Porque quem desenvolveu o Brasil, nos deixou numa sétima economia, e vamos até voltar mais forte ainda, se Deus quiser no futuro, estamos trabalhando para isso, foram as pessoas que vieram do Japão, da Alemanha, da França, da Inglaterra, de todo mundo. Eu mesmo tive influência na minha infância dos ingleses, que vieram construir os caminhos de ferro, igual vocês chamam aqui, e meu pai e meu tio trabalhavam nos caminhos de ferro. Meu pai era chefe de estação e meu tio era de subestação. Então, o que acontece? A gente tem essa alma e eu consegui convencer o lourinho de olho azul que ele pode ser africano, é o céu. Eu consigo mudar o planeta com essa ideia. E isso é que nós precisamos. Se essa ideia nasceu em mim, eu tenho que fazer ela ser de todos, ela não pode morrer comigo. Então, se eu consigo, e aí no livro eu mostro, se eu consigo que pessoas que, independente da cor, elas professam um amor pela África, eu mudo isso. Se eu conseguir que as crianças comecem a pensar assim, né? Eu nasci branco, mas eu também sou da África, porque é ali que começou tudo. Quem faz um estudo vê a saída do africano passando as geleiras, aquela coisa toda, e a falta de sol levou à cor branca. E a gente começar a plantar na mente das pessoas que as pessoas não têm diferença nenhuma por ter cor diferente. É isso que nós precisamos. Se a gente parar para pensar o que nós estamos vivendo na atualidade, a guerra recente, tudo isso é por conta de pensamentos antigos, que eu coloco bem nos livros, né? Com muita inspiração de Simão Kimbangu, que a gente precisa mudar. Porque nós só temos, gente, uma casa. Essa coisa de que o homem pisou na lua é conversa. Nós não temos como sair da baixa atmosfera da Terra por causa do cinturão de Van Allen. Né? Não tem como, a radiação não deixa, mas na época os americanos, com aquela guerra com os russos, né, criaram toda essa cinematografia, esse é que é o nome, e muita gente ainda acredita que o homem pisou na Lua. Não, nunca pisou nada, tudo conversa fiada. E isso tudo nós temos que ter coragem de passar para a nova geração. Agora, como um país como os americanos vão poder assinar que nunca pisaram na Lua? Entendeu? Também, sim, nós aqui achamos que é uma responsabilidade enorme tentar desconstruir aquilo que já foi construído, né? Nós viemos com uma história e, como se diz, quem lê um livro nunca é a mesma pessoa, então passamos por ler as histórias de Celso Salles, vamos assim dizer, aqui para nos sentirmos africanos de alma. Sim, eu até chamo a atenção dos próprios africanos com relação a isso. A partir do momento que eu não quero mais viver aqui, que eu acho que eu vou ser feliz na França, que eu vou ser feliz na Itália, que eu vou ser feliz no Japão, que eu vou ser feliz no Brasil, que seja, eu tenho que me questionar que africano sou eu. Exatamente. Ah, mas as condições lá são melhores. Não, eu tenho que fazer as condições aqui na ficarem minha própria melhores. casa. Vocês não têm noção, gente, o que é viver fora daqui. Você ter que concorrer com japonês, com chinês. Eu até ganhei um título na época de dar canseira em chinês. Por quê? Porque o chinês trabalha muito, mas eu trabalhava mais que o chinês, mais que o árabe, mais que o judeu, mais que não sei o quê. Então, eu criei um Celso Salles que muito longe de muitos, digamos, expatriados, como vocês dizem aqui. Porque no Brasil não tem muito essa, não. O fato de eu ser brasileiro não me dá vantagem nenhuma de nada. Se eu não for melhor do que as pessoas que estão lá, eu não tenho vantagem. Exatamente. Muito obrigada, Celso.
o nosso africano de alma, alma angolana. Não, que seja. Alma angolana, cabo-verdiana. O importante é África. pensarmos em África. Em Eu penso África, assim, exatamente. E bem, aqui temos o 6º livro, que é 55 motivos para investir em África. Perfeitamente. O que eu comecei a perceber? Quando você entra na internet e você pesquisa qualquer coisa sobre a África, só vem guerra, conflito, só problema. Por quê? Porque a mídia ocidentalizada, ela assim o faz. E para esse livro, inclusive eu tenho falado, foi difícil de fazer. Por quê? Porque eu queria achar coisas boas da África. Que na verdade temos muitas. Temos muita, mas aonde? Então eu fui país por país, registrei as 52 repúblicas e os 3 reinos, somos 55 até essa data, pode haver mudança, né, no futuro. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma pesquisa e em 120 páginas coloquei aqui 2 páginas de cada país. Angola está aí, um dos primeiros, África do Sul já vem Angola, em ordem alfabética. E com isso, começar a chamar a atenção do africano e do mundo para as potencialidades de África. Porque o que eu percebo? Muitas nações chegam aqui e descobrem a potencialidade e escondem, porque querem ter uma vantagem. A África tem que se mostrar. Por quê? Tem que haver concorrência. Exatamente. Eu não posso ter uma rede só de supermercado, 2, 3, eu tenho que ter 10, 20, aí o preço cai. Entendeu? Mas para que eu tenha 10, 20, eu preciso, que tal abrimos uma unidade lá no país tal? E esse país tal, aí é que está. Muito interessante esse livro. Vocês vão ver que tem país aí que você pisa lá e já te dá tudo que você quiser. Nacionalidade, ele quer você lá dentro. Ele quer o investidor lá dentro. E tem país que ainda está num nível de proteção exagerado, achando que é a última bolacha do pacote. Não tem mais a última bolacha do pacote. Então, essa questão de, eu quero desenvolver o meu país, gente, tem que tomar um remédio amargo. Você tem que abrir, você tem que ter a concorrência. Eu que tenho um negócio aqui, não posso impedir o fulano de tal de vir aqui, porque quem vai ganhar com isso é o povo. Celso, vamos atiçar a curiosidade de quem nos assiste nesse momento. Apenas um, está correto assim, um motivo para investir em Angola. Agora você fez uma pergunta que não tem como responder. Eu sou um fã de carteirinha de Angola. Eu vejo milhares de motivos para se investir em Angola. E, de repente, tirar da minha alma um só, eu diria para você que é impossível. Não tenho como dizer a você um só motivo, que são inúmeros. Inclusive, coloco aí, eu não sei, turismo, a moda. Se eu começar a falar, não para, vai um programa inteiro só para eu falar de Angola. Ai, que bom. Entendeu? Porque tem muito potencial. Celso, então o que falta? É criar oportunidade, abrir espaço para o jovem. Eu não posso querer só que a minha família tenha tudo. Eu vou abrir para todo mundo. Eu tenho que buscar o menino lá no Calemba 2. Eu não posso ficar só aqui no Talatona, ou no Benfica, ou no Jardim do Éden. O mundo é de todos. A partir do momento que nós tivermos aqui, em todos os outros países, essa visão, eu tenho dito isso em várias aparições minhas, vira a Suíça da África. Angola tem tudo, nunca vi um país ter tanto recurso. Então temos que criar diversidade nas oportunidades, não é isso? Abrir mesmo, abrir o coração. Abrir o coração. Estão eu com não o posso coração esperar. muito fechado. Não posso esperar que tudo saia do executivo, não. O executivo está fazendo a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. A minha. Exatamente. Eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que querer, eu tenho que pensar primeiro no meu país. Eu tenho que pensar primeiro em Angola. Se eu vou ganhar, eu vou deixar de ganhar, isso não é tão importante. O importante é que o país cresça e que o filho do outro também tenha comida. Eu não posso ver as mamás nessas dificuldades todas com tanta riqueza. Então, isso, eu diria que é uma coisa que acho que temos que aperfeiçoar. Mas tem mil motivos para se investir em Angola. Então, o motivo deixado por Celso Salles para se investir em Angola é abrir o coração. Este é o resumo. Acredito que sim, porque tem tudo aqui, e ver esse povo feliz, ver esse povo comendo, ver esse povo
dançando, mas com saúde, com água potável, com Exatamente. coisas básicas. O povo aqui é tão amoroso. Eu tenho dificuldade de sair em Angola porque eu sei que talvez eu não consiga ser tão amado em nenhum lugar do planeta. Ah, que bom. Que é um povo amoroso, é um povo que te trata Nós somos assim... ciumentos Eu também. também, né? Então, muito obrigada, Celso. Vamos passar já para o 7º livro, que é A Nova África Brasileira, segundo o conceito de Celso Salles. A África Brasileira é um livro que eu sabia que eu tinha que escrever. E até por conta da experiência que eu tenho da África brasileira. Imagine que nós hoje no Brasil temos 250 milhões de habitantes em média, e eu diria que 120 ou talvez mais são afrodescendentes. Só que somos uma minoria. Somos a maioria em cor, né, na afrodescendência, mas temos muita dificuldade de assumirmos os nossos papéis dentro do próprio Brasil. Aonde nós temos que vencer muitos pensamentos antigos que nós vivemos lá. Então, o que eu chamo de África brasileira são os afrodescendentes. E eu diria que é a África mais difícil de se gerir. Por quê? Porque você não está no continente africano. Em termos de quantidade de pessoas, perdemos só para a Nigéria, que está em torno aí de 200 milhões de habitantes. E depois 180 milhões, e depois vem o Brasil com esses 120. Porque, então, na verdade, só o Brasil já parece um continente. parece um continente, e é muita diversidade. E ali, a turma quando fala assim, eu vou sair de Angola, vou para o Brasil. Quando chega no Brasil, começa a perceber a dificuldade que é. Perde-se por completo. Não é questão nem de se perder. É que aqui, se você trabalhar o seu conhecimento, você tem muito mais oportunidade, porque você está na tua casa. Exatamente. Mas quando você não está na sua casa, é complicado. Né? Então, essa África brasileira, eu não vou abrir tantas coisas, porque para o pessoal ler o livro, né? Está aqui, gente, na Mediateca Zedu. Apareça. E no Casengão, no Zengão, no Zenga. Então, eu vejo que é muito importante o pessoal conhecer essa África brasileira. E eu coloco no livro o que a África brasileira pode contribuir com o continente africano e o que o continente africano tem que fazer para receber a África brasileira. E sei que os colonizadores têm medo, morrem de medo dessa junção. Porque quem carrega o piano nas costas no Brasil é o afrodescendente. É ele que desce lá nos fornos e não sei quantos graus, correndo risco de morrer a qualquer momento, ele é o cara. Então, o governo que tiver essa visão, só no turismo então, é um negócio espetacular, de criar condições para trazer o afro, porque o afro quer conhecer a sua terra. Exatamente. Né? Se você parar para pensar quantos afrodescendentes, né, ou afro-brasileiros, estão em África fazendo exatamente o que eu venho fazendo, é até algo, assim, não tem explicação, porque acredito que não tenha outro. Vem, claro que está cheio de afro-brasileiro por aqui, em outros países, mas não com esse foco. Então, a África brasileira é um livro muito vendido, e aí eu percebo que o pessoal tem muita curiosidade. Entender o que é essa África brasileira. Porque a própria África brasileira não sabe que ela existe. Eu que criei esse nome aí, soquei o livro e falei, vamos fazer o pessoal ter consciência. Exatamente. Muito obrigada, Celso. Isso. Vamos passar já para aquilo que é Mandombe da África para o mundo. Exatamente. Quem não sabe o que é Mandombe, no idioma Kikongo é o que pertence ao negro. O Mandombe é uma escrita, foi inspirada por Papá Simão Kimbangu, a um jovem na época católico, o Abelardo Davi, e é toda ela construída em cima de uma geometria descritiva. Foi pensada no muro de blocos. Para quem não, talvez aqui não dê para ver na TV, mas ali aquilo é um muro de blocos. Sim. Então você tem o 5 e você tem o 2. Nós temos aqui. Tem aí, né? Pode pegar, Moana. Yeah. O Mandombe ele é construído em cima do muro de blocos. E eu tive acesso ao Mandombe no Brasil. Que eu recebi na época, em 2015, a visita de um reverendo e estudioso do Mandombe. O nome dele é Bitombo Kelele Gomes Lungwani.
E ele, então, me deu um livro. Aí eu li aquele livro, foi quando eu tive contato. Simão Quimbango, essa coisa toda. Mas falei, meu Deus, mas isso existe? Aí quando eu vim para cá, eu comecei a pesquisar. Ok. E vi que existia mesmo, que a coisa é séria agora. sério. Aí você me pergunta, mas como que um brasileiro já tem todo esse conhecimento e nós que estamos aqui não temos? Por quê? Estamos pensando muito com a cabeça do ocidental. Nossa. E eu estou enjoado dessa cabeça. Eu vim buscar coisa nova. Então, tudo para mim que se apresentar, eu já quero ver, quero entender o que se passa. E esse livro é muito forte, porque tem todo mundo que adquire ou lê tem acesso a 27 videoaulas em português, mais 27 videoaulas em francês. Em francês. Temos aluno, hoje nós criamos a Mandome University, que é online. Temos aluno da França, da Bélgica, Portugal, Brasil, que vêm, que começam a estudar Mandome. Porque você pensa, você escreve qualquer idioma, porque com o Mandome você escreve a fonética. Ok. Entendeu? É espetacular. Eu, se eu fosse falar de Mandome aqui, também ia ser. Não sairia. Mas vem, é uma raiz de Quimbango, que ele Quimbango. que fez essa inspiração. Então, no livro, eu aproveitei as aulas do professor Vitor Bocelli e fui colocando. Né? Foi complicado, muito chato de fazer, mas eu tinha que fazer. Botei todo o conteúdo e outros conteúdos também que eu achei isso é importante. Olha, e só, desculpa, só para frisar, o Quimbango é do Congo, porque tudo aqui, para quem não sabe, era Reino do Congo, né? Exatamente. Angola, Congo Democrático, Congo Brasil e Gabão. E Gabão. Era tudo o Reino do Congo. E a sede do Reino do Congo, Angola. Angola é a sede, né? Onde ficava o rei na época. O Renato. O senhor Celso frisa muito sobre Simão Quimbango. Já teve o privilégio de visitar a seita de Simão Quimbango? Olha, eu não vou chamar seita. Eu diria é uma igreja mesmo, cristã, só que a partir da experiência africana. Exatamente. Porque, vamos ser sinceros, gente, o Jesus Cristo, todo loirinho, com aquele cabelinho, Olhos azuis. é conversa também para boi dormir, né? Nada a ver. Então, o Cristo era negro. Era negro. Era negro, não tinha como nascer naquela região Cristo como o europeu coloca. E o europeu ainda tem as manhas de colocar o negro simbolizando o diabinho, né? Pequenininho, de olhinho azul, é o anjinho e tal. Quer dizer, tudo isso nós temos que desconstruir. Exatamente. Né? Cristo não tem cor, Deus não enfim, nós temos que ter essa visão. Né? E eu tive, sim, até recentemente, antes de trazer os livros para a Mediateca, eu tive num culto lá no Quimbanguista, se não me engano foi dia 13 de fevereiro, mês passado, e fiz um agradecimento, isso tudo está na internet. Eu fiz um agradecimento a Simão Quimbango, porque realmente, humanamente impossível seria eu conseguir estar fazendo as coisas que eu estou fazendo apenas da minha cabeça, o mérito meu, não. Eu percebo que é um planejamento que eu venho fazendo parte dele e vocês que estão assistindo aí agora entram dentro desse planejamento. Exatamente. Não precisa ficar assistindo o Celso Salles, façam a vossa pesquisa, vão atrás, conheçam e sem preconceito, gente. Sem essa coisa, porque africano não é bom, angolano não é bom. Para com isso. Isso aí é ficar alimentando pensamentos atrasados. Exatamente. Sem preconceitos. É essa deixa de Celso Salles. Então vamos já passar para o 8º, que é... Acho que é o nono. É o nono. Enquanto dançamos culturalmente. Epa. Celso, gosta das danças da África? Olha, a coisa é pior do que você imagina. Eu estava conversando com o Tadeu Caçula, é um... Coreógrafo? Não. Tadeu Caçula, ele é um sociólogo brasileiro, negro, muito meu amigo, e estava falando para ele do livro que eu queria escrever. E o título, quer dizer, a ideia era assim, enquanto o negro dança, o branco pensa. Aí ele falou assim, poxa, mas o negro dança no sentido de dançar, de levar pior mesmo, não só de dançar, mas levar pior, o branco pensa. E eu precisava, nesse livro, chamar a atenção dos negros no mundo inteiro da importância, claro, de não perder a identidade, mas de também dar atenção ao que eu criei um top 10 aí. A política, a ciência, a educação,
à indústria, ao comércio, ao business. Aí eu estou falando conforme eu lembro que eu fui fazendo. Porque o que é? Nós não podemos ficar dentro de um quadrado só que nos foi dado, nós temos que evoluir, temos que entrar em condições de brigarmos para o nosso povo negro. Exatamente. Entendeu? Então, o que ocorre, e eu chamo muita atenção no livro, dança, o negro é bom, esporte, o negro é bom, futebol é bom, mas o negro é bom na política, o negro é bom na ciência, o negro é bom em tudo. Entendeu? Então, nesse livro, eu me realizei muito de escrever, porque eu chamo a atenção do povo negro, em especial, da importância dele não ficar preso aos quadradinhos que nos foram dados. Exatamente. Nós temos que evoluir em tudo. Né? Isso, como que nós conseguimos? Dando condições. Eu não vejo no angolano, no africano em geral, nada menos que qualquer outro povo do mundo. Não vejo. Pelo contrário, vejo até a mais. Agora, o que está nos faltando? Incentivarmos a leitura, o estudo, a disciplina. A disciplina é tudo. Você não chega em lugar nenhum sem disciplina. Nós estamos aqui, não foi fácil, foi? Não, não foi. Foi complicado, mas chegamos. O Augusto nos dá um tratamento de rei aqui. Somos praticamente, fazemos partes da Mediateca Zedu, mas não podemos ficar com isso para nós. Nós temos que divulgar para que outros possam ver. Aí nós estamos criando essa amplitude maior. Ok. Dançando, enquanto dançamos culturalmente. Enquanto dançamos, também podemos fazer outras coisas. Sim, exatamente. Enquanto nós dançamos culturalmente, o branco estuda e pensa e não sei o que, e quer nos continuar dominando. Então nós temos que continuar dançando, mas nós temos que, pera aí, também não é assim, vamos buscar a nossa parte. Nossa parte. Muito obrigada, Celso. E continuamos ainda para a bibliografia, né? A biblioteca, vamos assim dizer, de Celso Salles. E aqui temos, e se a África pudesse falar? O que diria, Celso? Bom, eu vim do mundo da publicidade, né? Então, talvez isso tenha me facilitado muito ao criar as capas e mesmo os nomes, porque quem está numa biblioteca, numa livraria, ele tem que ser conquistado. Exatamente. Ele passa nesse livro, e está em 5 idiomas, volto a dizer, português, inglês, francês, alemão e espanhol. Ele passa, lê o título, ele vai, depois ele volta. Ele fica curioso, mas e se a África puder? O que esse livro está falando? Exatamente. Então, é também dos que vendem bastante. Na verdade, para quem já for ler, né, vai ver que a África está falando muito. O único problema é que nós não estamos ouvindo. Acreditamos que já está gritando. Muito. Só que nós, por exemplo, eu falo aqui, eu mostro a estrutura toda da União Africana. Por quê? Porque a União Africana é uma estrutura maravilhosa. Fica na Etiópia, né? Quem que doou a sede foi a China. Mas a China gosta da África? Não. A China precisa de mercado precisa de mercado e precisa de matéria-prima. Toma lá da cá. Então, é uma coisa que se dá, mas que se tem. Então, quer dizer... Exatamente. A África está falando muito. Temos uma União Africana que é desconhecida. Se você fizer uma pesquisa, já ouviu falar em União Africana? União Europeia? Opa! Mas por quê? Porque ainda trabalhamos mal o nosso marketing. Temos que evoluir muito nesse aspecto. E para que a gente leve... Tem muita informação aí, que, por exemplo, uma das coisas que a União Africana quer é que você, com o seu passaporte angolano, você pode andar em qualquer país da África. Você pode trabalhar onde você quiser. Agora, até chegarmos nesse nível, é meio quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, a moeda única. Então, todas essas coisas que não é muito do interesse de quem domina ainda no território africano que isso aconteça. O desafio que nós temos que vencer a partir do conhecimento que as pessoas precisam ter disso tudo. Por isso que, e se a África pudesse falar, na verdade, a África está falando muito, só que não está chegando nos ouvidos das pessoas, porque ou está fechado, ou a mídia, que é muito burrinha também, não faz pesquisa, não quer saber e congelou a África num estágio antigo ainda. Se você der uma volta no Brasil, eu levava, na época que eu ficava lá, alguns angolanos, o pessoal falou, nossa, é inteligente, né? Eu falei, mas ele não seria inteligente por quê?
E fala bem o português, mas fala bem porque também é colonização Foi portuguesa. portuguesa. Né? Então, o desconhecimento ainda é um problema sério. E eu chamo a atenção aqui dos... Quem é responsável por isso, o maior culpado? Nós mesmos. Por quê? Somos preguiçosos. Dormimos demais. Queremos que tudo caia do céu. Gente, do céu só cai chuva e trovoada. Só cai chuva e trovoada. E digo mais, desafio qualquer padre, pastor, que quiser dizer que vai cair alguma coisa do céu. Não trabalha para ver. Não trabalha para ver. Tem que trabalhar. Tem que botar a coisa para andar. Para funcionar. Para funcionar. Isso requer o quê? Trabalho. Agora é mais fácil eu ficar no meu sofazão, né? Descansando, estou chupando a minha cuquinha, e o mundo vai cair o quê? Eu não vou ter nada, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que dar canseira em chinês. Essa é a verdade. É a verdade. Muito obrigada. E se a África pudesse falar? Como diz Celso Salles, já está gritando, mas os ouvidos ainda continuam selados. Ainda continuam selados. Exatamente. Muito obrigada, Celso. E mais para frente, mais para adiante, temos África, de Kimbangu e Kagame. A Kagame. De Kimbangu a Kagame. É como se eu falasse de 1921 a 2021. Okay. Né? A grande obra de Papai Simão Kimbangu começou quando ele foi preso. Ele começou a fazer uns milagres lá e o rei da Bélgica entendeu, junto com a igreja católica, a igreja protestante na época, que não era bom. Aí prenderam o Kimbangu. Kimbangu ficou 30 anos preso. 30 anos. Mas da cadeia ele fazia milagres, saía, se multiplicava. Era um negócio impressionante. E os quimbanguistas chegaram a ser muito perseguidos pela própria igreja católica na época, que inclusive mandava matar mesmo. Então nós temos que, não podemos ter medo do passado e das coisas erradas que nós fizemos. Nós temos, eu sou de raiz católica, mas eu tenho que reconhecer, quando você vai no Museu da Escravatura, eu queria começar a viagem pelas caravelas, porque no Brasil, a visão que a gente tem da escravidão é a caravela chegando com os negros, né? Com nossos os antepassados. Só que não. A Igreja Católica, quando você vai lá, tem a pia batismal. O escravo era batizado, trocava de nome, e aí ele era embebedado para entrar no navio. Então, o que eu percebi? A Igreja Católica acabou criando a teologia da escravidão. Agora, será que só pedir perdão resolve? Não. Nós temos que pagar essa conta. Como é que paga essa conta, Celso? Eliminando armas, fazendo uma força junto aos governantes do resto do mundo para que paguem essa dívida com a África. Eu não posso jogar na conta do africano toda essa pobreza que ainda existe em boa parte dos países em áreas localizadas. Eu não posso, porque o meu antepassado ajudou a fazer isso. A partir do momento que eu criei tanta dificuldade. Então, os livros, veja que tem uma junção de ideias que é muito importante que essa nova geração leia. E Kagame, por quê? Kagame, para quem não sabe, é o atual presidente de Ruanda. Né? Ruanda, que é um país tão pequenininho que cabe dentro do Bengo, ainda sobra terra e cabe acho que 2 ou 3 vezes dentro de Benguela. Mas é um país que tem números que quase países da Europa não têm. Não tem. Então, qual é a mágica? O que acontece na gestão do Kagame, que passaram aquele genocídio, não sei quantas mil, quase 1 milhão de pessoas morreram, e conseguiu se reinventar? Então, nós temos que começar a aprender com os próprios africanos. Exatamente. Né? E aí vem exatamente o primeiro livro da outra coleção, que depois nós vamos chegar falando aí. Tá bem. A deixa para este livro é aprender com os nossos, né? Com os nossos. Não precisamos ir lá estudar o que uma França faz, o que o Japão. Não é outra realidade. Nós temos que pegar que as metodologia experiências... Portugal usou para nos colonizar. Exatamente. Nós temos que pegar as nossas experiências e transformá-las em sala de aula. Em sala de aula. Para que hajam mais Ruandas, para que hajam mais... Angola, por exemplo, tem muita coisa boa aqui que mesmo Ruanda não tem. Okay. Mesmo Ruanda não tem. Então, quer dizer, é começar a ter esse intercâmbio e se falar mais. E a África brasileira tem um papel forte nisso, de trazer as coisas boas que nós temos. Nós temos a Embrapa, que é a empresa, a organização que cuida de agricultura e pecuária, com muitos conhecimentos que eu coloco nos livros também.
para que o pessoal aqui entre em contato, se cadastre na plataforma e tenha informações da agricultura, porque a agricultura tem que ser uma mola mestra em todo o continente africano. Temos fome, mas temos terra, temos como plantar. O que falta para nós? É isso. Temos sol, Sim, sim. temos água. Temos tudo. Temos tudo. Até mão de obra temos. Exato. Ó, cuidado que esse é pesadão, viu? O próximo. O Next, né? É. Porque temos uma versão inglesa da Tá coleção. ali. Essa é o inglês? Essa é inglesa. Então pega o português para Temos gente aqui a versão em português. Em português, exato. De todos os livros já abordados de Celso Sales, coleção África, o que nos diz? Olha, na verdade, como eu venho da área de marketing e da área de publicidade, eu sabia que esse acabaria sendo um livro que a pessoa, ao ler, vai querer depois os detalhes maiores nos outros livros. Exatamente. E eu só poderia, obviamente, escrevê-lo, né, depois que eu tivesse escrito os 11. Então, em média, tem 36 páginas de cada livro, onde eu pego digamos assim, os highlights, ou os melhores momentos, as melhores páginas e coloco. Então, a pessoa, quando ela lê, ela tem uma noção muito forte da obra da coleção, né? Da coleção África, que desde o início eu falei, não, quero fazer 12 livros. Mudei o formato, se você pegar, você vê a diferença, né? Coloquei um formato maior, que é o formato que já vai puxar, que já começou a puxar a nova coleção. Então podemos considerar este o best-seller do futuro, daqui a algum tempinho? Não diria, porque eu acho que cada livro tem uma pegada e vai pegar as pessoas nisso, que a pessoa não espera ler o que eu escrevi. A coisa foi tão assim, tão inspiradora, que mesmo eu tinha que ler os livros, e ainda tenho que ler, mas o que eu coloquei nesse livro? Porque foi uma sequência, foram muitas inspirações que foram vindo. Então eu mesmo considerei algo assim muito sobrenatural. Eu percebi isso, eu falei, não sou tão assim. E as ideias vinham, fala disso, fala daquilo, e assim, eu percebi que haviam muitas pessoas junto comigo escrevendo esses livros. A alma africana. A alma africana, acredito que sim. Exato. E aí, eu quero assim, né, repartir com essas entidades, com esses pensamentos que me foram vindo. E aqui é um resumo, ele é todo colorido, se você folhear, pode mostrar para o pessoal que ele é todo em cores. Olha lá, ó. Aqui é a minha família, tal, a mesma coisa. Esses daqui, por acaso, estão preto e branco, mas quem compra pela Amazon, compra ele todos coloridos. Todos coloridos. Aí todo ele é um resumo, então é uma obra, eu diria que é uma obra de arte pela qualidade com que ela é feita, né? Muito obrigada, Celso. E não tomando muito tempo, porque já você vai ter mais uma surpresa para você mesmo. Esse aqui em inglês já consegui mandar para o Obama. O Obama já tem esse livro e mandei também para o Kagame. O Kagame já recebeu também. Jamais vou esperar que eles vão comprar meu livro, então eu mando para eles. A gente envia, Porque o que acontece? Muitas vezes esse pessoal tem muito poder e tem muitos pensamentos que estão aí que eles também têm que ter acesso, né? E depois lancei... E depois temos investir em África também a coleção, mas na versão inglesa. Nova coleção. A nova coleção. A nova coleção, para poder lançá-la no mercado, eu lancei um caderno, que a pessoa compra. É um caderno mesmo, folheia aí, só para o pessoal ver. E lancei com a capa, exatamente. E um calendário, que é também comemorativo, que todo ano eu vou mudando. Pode abrir uma... Calendário que vai mudando todo ano. Olha lá, eu já vou colocando, ó. Quando abre, só abre mais segura aqui, ó. Isso. Aí, ó, ele tem sempre uma imagem. Pode ir folheando, né? Tá em inglês. Aí, ó. Vai mudando. Eu vou mostrando algumas partes aqui, África do Sul, Johannesburgo. Aí. Vou mostrando uma África que normalmente não se mostra. Porque esse é o objetivo. E já lancei no mercado o livro Invista em Ruanda, Visite Ruanda. E Ruanda realmente faz um trabalho maravilhoso. Então, eu sentia que tinha que começar por Ruanda.
O livro tem 240 páginas e é nesse formato. E já nesse mês de março, no mais tardar abril, já estou trazendo para doar aqui na Mediateca. Muito bom. Tá? Invista em Luanda também. Não, vai todos os países. A ideia na coleção é fazer um livro para cada país. Né? Como já tem muita informação de Angola, né? Nos livros todos, eu estou priorizando os outros países. O próximo livro que eu já estou escrevendo é Invista em Nigéria. Porque a Nigéria, por exemplo, no Brasil, ela é muito judiada, por assim dizer. Ou seja, só se mostra... A Nigéria, para quem não sabe, já ultrapassou a África do Sul em petróleo e na economia, um monte de coisa. Só que no Brasil, ainda quando se fala em Nigéria, tem noção... eles só mostram os grupos extremistas, aquelas coisas que tem em todo quanto é lugar. Entendeu? Então eu falei, não, vou bater a importância da Nigéria, e todos os países têm a sua importância. O bacana do livro é que eu não posso falar do Lesoto, por exemplo, como eu falo da Nigéria. Eu não posso falar do Senegal como eu falo de Angola. Então eu tenho que fazer um trabalho exatamente. E quem me inspirou foi os 55 motivos. A hora que eu comecei a não encontrar mais nada, eu falei, não, tem que fazer uma coleção sendo um livro de cada país. Celso, já para terminarmos, África, o berço da humanidade. O que isso lhe apraz? Não, existem fatos que são inegáveis. Né? Nós temos que, como humanidade, buscarmos essa visão de que temos que honrar o nosso berço. Então, todos os erros cometidos no passado têm que não serem esquecidos, mas serem repensados e criarmos novos pensamentos em prol do continente berço da humanidade. Mas não retórica, não conversa fiada, que é o que a gente só escuta a conversa fiada. No Brasil mesmo. Temos que pagar nossa dívida com a África. Mas e aí? Quem vai pagar? Ninguém paga nada. Como é que paga essa dívida? É abrindo espaço, é criando condições, é trazendo investimento para a África, é gerando emprego, é mantendo o africano dentro da sua própria terra, mas com condições dignas de vida. Então nós podemos fazer isso. Então, o berço da humanidade significa a gente voltar para a África, né, com essa visão de desenvolvimento, de ajudar, de fazer crescer. Não temos que ter medo de falar isso. Porque não adianta jogar nas costas do africano todos esses erros de quase 5, 6 séculos. Nós estamos, se for contar mesmo, dá quase 1000 anos. Como é que pode isso? Então nós temos que fazer essa correção. Muito obrigada, Eu que agradeço. Uma grande lição de vida aqui, baseando simplesmente naquilo que são os resgates da nossa cultura e daquilo que é nosso, por Celso Salles. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou agradecer em 2 idiomas que eu vejo que são muito falados aqui, né? Em Ubuntu, Tuapandula, e em Kimbundu, Tuaçaquidila. Tuaçaquidila. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço. E desejamos que volte sempre. Estaremos aqui de braços abertos. Toda vez que convidar, estarei aqui mesmo. Muito bem, Tereza Fedão. Eu reservei uma surpresa para você, porque quando fizemos o contato, você queria que eu falasse sobre a ANDA, né? Mas dentro de um projeto que a gente vem fazendo como consultor, nós estamos aos poucos abrindo portas, janelas para as pessoas com deficiência, e que eu costumo dizer que são pessoas com eficiência. Então eu trouxe uma surpresa para você. Até onde está a minha surpresa, pode até vir para cá. E o nome dele é Albino, Tiliva, mais conhecido como Pé Direito. Pé Direito. Então eu vou pedir licença Muito obrigada, a todos, Celso. E fica com o pé direito agora. Muito obrigada, tá bom? Celso. E vou sair com o pé direito também. Aproveita. Já estamos aqui com o Albino Tiliva. Albino Tiliva, sobre a ANDA, o que tem para nos dizer? Olha, na verdade, muita coisa, mas vamos falar da ANDA de uma forma resumida, mas que consigamos passar o essencial para os nossos telespectadores. Na verdade, a ANDA é a Associação Nacional dos Deficientes de Angola,
Esta associação existe já há 30 anos, tanto mais é que recentemente, no mês passado, nós completamos 30 anos de existência e a ANDA, dentro desse tempo, tem vindo a trabalhar para e com as pessoas com deficiência. Exatamente. O que a ANDA já fez até o momento que viu a sua vida mudada, não é? Sim. Como pessoa com deficiência? Bom, na verdade eu começaria por dizer, a ANDA atualmente deu-me, não é, trabalho. Antes, simplesmente eu era associado da ANDA, mas hoje, graças a Deus, eu faço parte do leque de funcionários da ANDA. Então, isso muda muito, por quê? Porque com aquilo que eu consigo ganhar de remuneração, eu consigo manter sustento para a minha família e não só, não é? Também para aquelas pessoas próximas e assistir também outras pessoas com deficiência, com aquilo que posso, na verdade, receber da ANDA como ordenado. E a ANDA, como instituição, muito tem feito para as pessoas com deficiência, porque por causa também dos seus associados, porque a ANDA não anda por si só, nós temos vários associados, pessoas que nos ajudam a ajudar as pessoas com deficiência. Vários parceiros. Vários parceiros, sim, vários parceiros, exato assim. E então nós temos trabalhado muito para ajudar as pessoas com deficiência, desde meios de locomoção, formação profissional, acadêmica e não só. Para quem nos assiste, o que deve fazer, como fazer para ser um associado da ANDA? Exatamente. Para ser um associado da ANDA é necessário ter a cópia do bilhete e uma fotografia tipo passe, procurar a nossa sede que fica no Mártires de Kifangondo. Nós estamos na travessa da Rua 7, junto à Mesquita dos Muçulmanos. Então, logo a pessoa chega à Mesquita, com muita facilidade consegue, então, nos localizar. Trazendo a cópia do bilhete e uma fotografia tipo passe, trata o seu cartão de associado para melhor ser assistido. E poderá necessariamente, se tiver já disponível, 500 kwanzas para poder tratar o cartão. Caso não tiver, também não faz mal, não é por causa disso que não deve tratar o cartão. Nós ainda assim atendemos, não é? E passamos outras informações também lá no nosso local de trabalho, que é no Mártires de Kifangondo. E o que o Sem Preconceitos faria se por algum acaso desejasse associar-se à ANDA? Bom, o Sem Preconceito, a partir do momento em que é o Sem Preconceito, já na verdade é parte da ANDA. Por quê? Porque a ANDA somos parte. Sim, sim, porque a ANDA é na verdade essa instituição de utilidade pública e o Sem Preconceito tem o mesmo paradigma. Então, uma vez que o Sem Preconceito convidou-nos para falarmos um pouco da ANDA, o Sem Preconceito já é membro da ANDA, já faz parte da ANDA, já é um associado. Então, creio eu que já criou-se aqui uma relação muito estreita entre nós, porque o Sem Preconceito poderá, até certo ponto, mostrar aquilo que as outras televisões ainda não conseguiram mostrar. Então, por isso é que serão os nossos olhos. Então, por isso é que eu disse que o Sem Preconceito já é parte da ANDA. Exatamente. Albino, há uma ideia por aí que tem rolado na cabeça de algumas pessoas com deficiência, sim, ou da sociedade, não vou generalizar, mas de algumas pessoas mesmo, em que, enquanto associação, as associações acabam tirando mais proveito para o bem próprio ou o interesse próprio e não aquilo que é o interesse das pessoas que visam defender. Isso é verdade? É um facto que acontece com a ANDA? Como desmistificar isso? A pessoa que vai responder, na verdade, já pensou assim, e muito. Eu já pensei assim muito, por quê? Porque normalmente quem está de fora vê melhor o jogo, não é? Isto acontece para quem estiver a ver um jogo de futebol, por exemplo. Aí tu começas a arquitetar o jogo, olha, tinha que ser o defesa a fazer o passe para o ala, e o ala cruzava para o ponta, e o ponta fazia o gol. Mas se tu colocares as botas e ali o equipamento estiveres em campo, vai ver que é completamente diferente. Na verdade, as associações muito fazem para as pessoas com deficiência, só que muitos de nós não temos a paciência. Eu procuro a ANDA ou uma outra associação e solicito, por exemplo, uma canadiana, uma cadeira de roda.
E naquele exato momento a associação não tem para responder. E volta e meia eu digo, não, essa associação nada faz para as pessoas com deficiência. Só que o tempo em que eu solicitei e não fui atendido, passou-se 1, 2 meses, 3, já temos o estoque, já temos cadeiras, já temos muletas, se calhar já temos borracha, já temos uma outra coisa, e ali aparece um associado naquele exato momento que tem solicita e é resolvido o seu problema na hora. Então nós temos duas ideias. É aquele que solicitou quando não tínhamos, quando não podíamos responder, a dizer que as associações nada fazem para pessoas com deficiência, e é aquele associado que chegou no momento em que já tínhamos o que ele solicitou em casa, solicitou e já recebeu, e ele vai dizer que não, a associação muito tem feito para as pessoas com deficiência. Então, é um bocadinho contraditório, não é? Dizer que as associações nada fazem para as pessoas com deficiência, fazem no momento certo, não é? Muitas das vezes procuramos ajuda no momento em que não tem. E se ainda às vezes não tem, procuramos solicitar os nossos associados, que muitas das vezes, os nossos parceiros, assim é que está correto, que muitas das vezes nos ajudam a selecionar os problemas das pessoas com deficiência. Muito obrigada, Sr. Albino. Assim foi mais uma explicação do Sr. Albino com relação à ANDA, que é a Associação Nacional dos Deficientes de Angola. Vamos dar por terminado o nosso programa, despedimos-nos, voltamos daqui a mais 15 dias e fique ligado daí do outro lado que voltamos já já. Até lá.